assim, ó. Tipo assim, quando você chega em casa morrendo de fome, não tem comida. Nós vamos começar e estamos felizes em começar. O que tá aqui, Igor? O que tá acontecendo aqui? Já tá gravando! Bom, queridos, estamos felizes. Tem bíblias ali, caso precise de alguma para pedir emprestado. Estamos felizes em começar. O ambiente hoje é novo. A Cominical nunca aconteceu em 8 anos fora daquela área ali. Só uma vez quando esqueci a chave, aí fomos na Isabela. Mas eu acho que é inédito a Cominical, esse trabalho acontecer fora daquela região geográfica ali. Mas está pertinho ainda. Muito obrigado por abrir as portas. O pessoal do Bucafé, gente, eles nos aturam com um amor que é indizível, né? Muito obrigado, de coração. Nós vamos estudar hoje João 1, tá? Só dizendo àqueles que não conheciam, a Cominical completou no sábado 8 anos. É tempo pra caramba. Eu fui ver as fotos, eu tava esticadinho. Há 8 anos atrás, não tinha a Olivia, que está ali com 6 anos. Você mesmo. Então, tem a Elisa, minha esposa está esperando a Elisa acordar para trazê-la. Então, são 8 anos, não são 8 dias, meu irmão. É tempo pra caramba. E para quem não conhece a Cominical, é um estudo bíblico interdenominacional. Significa que não é uma igreja. Então, tem gente aqui de um monte de igreja. Isso é muito bom. Nós vamos estudar João 1. E vamos estudar Cristologia, né? Nós vamos estudar a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. O mês de novembro nós estamos estudando Cristologia. Semana passada, quem esteve no estudo de Hebreus? Foi bom? Como é que foi? Curtiu? Foi bom, né? Eu também gostei. Hebreus capítulo 1, semana passada. E hoje João capítulo 1, para falar de Cristologia. Já vamos entregar uma folhinha aqui, como é de costume. Mas antes vamos pedir ao Senhor que nos visite com seu Espírito e que faça esse milagre no nosso meio, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, como estávamos falando ali sobre Grécia, sobre antiguidade, sobre filosofia, né? A gente pode muito bem ser bem racional, mas ignorar diversos aspectos daquilo que tange a nossa fé, sendo estrita e unicamente racional, né? Embora a razão seja primais para entender a fé cristã. Vamos agradecer a Deus em oração e pedir que Ele nos dirija. Amém? Senhor, te damos graças. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor é todo digno, porque a Tua bondade tem prevalecido sobre as nossas vidas e apesar de nós, o Senhor tem feito o bem em nós. Louvado seja o Senhor. E pedimos a Ti, ó Pai, que nesta tarde a graça e a misericórdia de Deus sejam derramadas para pecadores como nós. Pedimos que o Senhor faça morada dos nossos corações. Talvez muitos aqui já devam ter ouvido várias coisas, várias fés, várias religiões, passearam por outros arraiais e ouviram falar que a verdade estava aqui ou lá. Senhor, pedimos em nome de Jesus que o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e nos confirme a verdade no coração e de que as palavras, por mais interessantes que elas possam vir a ser aqui no nosso meio, Deus, que essas palavras possam ser seladas com o Espírito da promessa, o Espírito do Consolador aqui entre nós. Nós te pedimos que aqueles que ainda estão chegando possam vir em tranquilidade, tendo em vista, Senhor, que é feriado, a gente sabe que está mais vazio, Senhor, que eles possam vir bem e estar aqui em paz, na presença dos irmãos, na presença do Espírito Santo. Nós te pedimos que o nosso coração possa ser aberto, Pai, para que o Espírito Santo possa entrar e fazer aquela obra que Ele faz sempre. Que nós possamos, Senhor, ao término desse estudo, daqui a pouquinho, falar assim: nossa, eu amo mais Jesus ainda. Seja tudo em nós, Pai, esperança da glória. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Te pedimos que nos guarde de nós mesmos, de nossa própria insensatez, de nossa dureza de coração. E nos faça, Senhor, realmente filhos de Deus. Essa tarde é uma tarde de alegria. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos queridos, ela chegou. E como sempre, esbafurida, como diria minha mãe. Né? Quando ela subia aquelas escadas ali, vocês lembram como é que a Ana Carolina subia, né? Parecia um cipó, né?
Cansada. Bom, quem nunca teve na Cominical aqui? Alguém? Quem nunca teve na Cominical? Quem nunca teve? Tu nunca teve, né, cara? Tu também não, vou ter que dizer o nome. Fala o teu nome, meu irmão. Já sei meu nome, Diogo. Bem-vindo, Diogo. Bem-vindo. Hã? Vivian aí, bem-vinda, Vivian. Oi? Acena. Que horrível essa fala. Ok. Quem quiser ter acesso às palestras, acho que em uma semana aí, no máximo, a gente está colocando as palestras de sábado em mídia, tá? Carlinhos, tá liberado a entrada, a gente não tá cobrando mais. Eu sei que ele tem esse costume de, antes de entrar no recinto, deixar toda a carga negativa do lado de fora, né, Carlinhos? Pedindo santo para entrar não, cara, pelo amor de Deus. João capítulo 1 é a nossa estada hoje. João capítulo 1. João capítulo 1. Nós vamos estudar cristologia. O que seria isso? Nós vamos estudar a pessoa de Cristo, sua obra, mas de uma maneira um pouco mais cuidadosa, né? Às vezes tu vai falar assim, eu vou fazer a exegese do texto. A pessoa, não trouxe nem creme de leite. Mas não é isso, né? Não, tem gente que acha que vai fazer exegese, vai fazer um pudim, alguma coisa assim. Mas não, gente, vamos fazer sim uma exegese, vamos fazer um estudo mais apurado. Tá rindo, né, Bocha? Fazer um estudo mais apurado do texto, né? Uma coisa mais linha por linha. Você também tá rindo, né? Já fez muita exegese com a mamãe, né? E nós vamos aqui estudar linha por linha. Eu acredito que com boa vontade e certamente com a graça do Senhor, a gente chega até o verso 15, 16 do capítulo 1, naquele esforço, né, que a gente vai fazer para não correr à toa. Essa folha aqui, ela vai trazer até o verso 13, comentado por J.C. Ryle. O comentário dele de João é um comentário muito interessante, pastoral. O Ryle, ele foi um bispo anglicano extremamente douto e extremamente pastoral. Quem já leu John Piper percebe que o John Piper, quando escreve e fala, você sabe que ele está falando coisa profunda, mas ele não deixa difícil ao ponto de você não entender. O John Piper tem essa capacidade de diluição sem perder o conteúdo. O Ryle também. Os comentários dele sobre os evangelhos são espetaculares, espetaculares. Então esse aqui é um pouquinho desse comentário do Ryle. Nós vamos ler João capítulo 1. Eu vou ler na versão Almeida e atualizada, que é uma versão assim que comumente o público brasileiro mais gosta, tá? Tem outras versões que são bacanas, mas essa ficou meio que consagrada, né? João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas ele veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da plenitude a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou.
Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram: então por que batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, o qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso, batizando com água. Eu vou parar por aqui, porque eu não acredito que a gente vai conseguir mais. Se for mais, a gente lê um pouco mais do texto. Bom, o Evangelho de João, ele destoa da maioria dos evangelhos. E antes, deixando claro, a Cominical é um bate-papo, não é uma exposição daquele tipo que você não pode levantar a mão ou falar com alguém do lado, tá? Não é um sermão, tá? Então você levanta a mão, acrescenta, discorda. Não, discorda depois, porque senão eu vou ficar mal aqui. Pô. Discorda, tô brincando, discorda. Nós estamos lendo o Evangelho de João, e ele é diferente dos outros evangelhos por vários aspectos. Ele omite aquilo, algumas coisas, como o J.C. Ryle vai falar, que ele omite algumas coisas que os outros contêm, ele contém outras coisas que os outros jamais mencionaram. Ele é um evangelho que alguns brincam, né, como o Tozer vai dizer, é um evangelho místico, né? Parece que é tudo muito sobrenatural. Gente, é sobre Jesus, não vai ser sobrenatural? Tem que ser sobrenatural, né? E tem algumas coisas que a gente poderia considerar antes, né? Eu vou ler aqui a introdução do Heiler com vocês, e aí depois eu vou fomentar que antes de entrarmos em João 1:1, a gente faça algumas considerações. Cristo, o eterno distinto da pessoa do Pai, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, a fonte de luz e vida. Diz a folha aqui, ó, no comentário: o Evangelho de João, que começa com esses versículos, em muitos aspectos difere dos outros 3 evangelhos. Ele contém muitos fatos que os outros omitem, e omite muitos que os outros contêm. Facilmente poderíamos apresentar boas razões para existirem estas diferenças, mas é suficiente lembrar que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram sob a inspiração direta de Deus. No plano geral e nos detalhes particulares de seus respectivos evangelhos, tudo quanto registraram ou deixaram de registrar, todos os 4 foram igual e completamente guiados pelo Espírito Santo. Quanto aos fatos que o apóstolo João foi especialmente inspirado a relatar, basta fazer uma observação. Os assuntos que são peculiares a esse evangelho estão entre as possessões mais preciosas da Igreja de Cristo. Nenhum outro evangelista fez declarações tão complexas quanto o que vemos nesse evangelho, sobre a divindade de Cristo, a justificação pela fé, os ofícios de Cristo, a operação do Espírito Santo, os privilégios dos que creem. Sem dúvida, Mateus, Marcos e Lucas não silenciaram sobre estes grandes ensinamentos, mas no Evangelho de João, eles se destacam de forma tão proeminente que podem ser percebidos mesmo por aqueles que leem com rapidez. Bom, vamos lá. Vamos primeiro fazer considerações assim, aquelas que se estabelecem antes do próprio texto. O Evangelho de João, ele é um evangelho que destoa dos outros já porque o autor do Evangelho de João declara de própria escrita o objetivo do livro. Você não tem muitos livros na Bíblia que trazem essa perspectiva. Como assim? Se você ler, por exemplo, Colossenses, a epístola é muito linda, mas ela traz consigo uma ideia. E você, a partir da ideia da epístola, você deduz o objetivo do livro. Aí você vai ter que trabalhar por dedução, você vai perceber o objetivo do livro. O livro de Hebreus também, o sacerdócio de Cristo, a superioridade dele. Você até pode perceber as cores.
mas você não tem o autor dizendo, eu escrevi para isso. Mas em João você tem. Então a primeira coisa que eu queria que nós abríssemos é, cara, o Evangelho de João foi escrito com um objetivo, e o autor escreveu isso. Vamos em João mesmo, 20 e 31. Quem achar primeiro, espera o outro. João 20 e 31. Quem achou? Achou? Quem achou? Achou? Amém? Vamos esperar o irmão. Já viu esse negócio na igreja? Quem achar lê primeiro. Aí tá o cara lá, chegou na fé ontem, meu irmão. Ele tá em Gênesis e tu falou pra ele abrir Apocalipse, né? Já viu esse drama, né? Vamos lá, vamos tentar junto aí. Fala, Gilmar, entra aí com a gente aí. Faz esse favor. Agora, de boa, quem achou? Quem achou? Pode ler. João 20, 31. Pode ler. Ninguém. Todo mundo é muito educado. João 20. Opa! Estas foram escritas para que criasse Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que creiam tenhais vida em seu nome. Na verdade, então, o autor deixa escancarado o objetivo do livro. Por quê? Se eu esqueço o objetivo do livro, eu vou achar muitas coisas boas no livro, eu vou sim. Mas se eu disser assim para você, cara, Paulo escreveu no começo de Romanos que o assunto dessa carta é sobre justificação pela fé. Então o que a sua mente faz? Ela se orienta a fazer uma leitura do texto com base no objetivo do autor. O objetivo do autor do livro de João é esse, de que eu possa entender que Jesus é o Filho de Deus. E por isso as declarações que ele faz no livro, elas são enfaticamente ligadas à divindade de Cristo. É por isso que ele já começa com a divindade de Cristo. Ele já começa intencionalmente. Às vezes a gente lê sem intenção. Você já leu para cumprir tabela, porque você fez um voto com Deus, você tinha que ler a Bíblia todo dia? Só eu, né? O pecador aqui, né? Aí você lê, você tem 5 capítulos naquele dia, e o que acontece? Você vai ler. Aí você pergunta para você, você leu o quê? Eu gosto lá de Juízes lá, pô. Genealogia. Quem lê genealogia e lê com vontade, é uma pessoa que eu sinto para admirar. Eu quero até ser discipulado, porque eu entendo que a genealogia tem a sua funcionalidade. Ninguém aqui está escarnecendo disso. Mas, gente, é um tipo de povo que você tem que pular perto do cara e falar assim, não, que quando eu leio números, eu transcendo. Falei, pô, não, a descrição do tabernáculo, eu chego lá em casa, eu coloco a mesa no centro, aí eu vou colocando, boto o querubim em cima junto com o jarro. Gente, eu fico pensando, né? Agora, pensa no que é um cara escrever sem intenção. A Bíblia não é escrita sem intenção. Agora, olha que bênção saber que o Evangelho de João foi escrito com uma intenção e que o autor quer que você saiba a intenção. Para que você, quando lê, e eu já leia com a cabeça feita. Tipo, ó, eu sei que eu estou lendo esse Evangelho e de que eu tenho que absorver, dentre outros aspectos, o mais importante. O essencial é Jesus é o Filho de Deus. Então já leio com outra cabeça, né? Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler esse versículo, mas conectar com todo. Porque às vezes a gente vê que o Evangelho de João é sobre a divindade de Jesus, mas a gente nunca leu o verso 20 e 31, que está dizendo, é sobre isso mesmo, né? É sobre isso mesmo. Por que você acha que ele fala isso no final? Sei, cara, se você souber, me fala. Eu acho que pode ser assim, a pessoa leu tudo, não percebeu e fala assim, cara, caso você não tenha percebido, o Evangelho é sobre isso. Pode ser. É igual a questão dele revelar que ele é o discípulo. Por exemplo, a gente vai falar da autoria agora. Pode ser, tipo, você não sacou, mas eu sou o João. Né? É um pós-fácil o negócio. Se você não entendeu a conclusão ali, que talvez o objetivo seja esse. A conclusão. Eu já entendi mesmo. Você viu tudo que eu falei, você levou para o lado errado, ó. Eu quero dar a impressão aqui. Exato, Davi, eu já cheguei a algumas pregações. Sabe que assim, nem todo pregador ele é muito claro, às vezes ele é meio escuro. Eu já entendi pregações na conclusão, que eu fiquei assim, rapaz, não entendi nada. Aí chegou o cara no final, então, irmãos, que Deus requer de você hoje? Porque eu não entendi nada, eu vou pegar aquele final e tentar usar. Mas olha, gente, o Evangelho de João é claro. Tá, isso esse é o problema do sermão indutivo, né? Que ele vai por perguntas e respostas assim, ficam muito implícitas no negócio. Quem não acompanha o negócio já era. Você quer ver um camarada que ele é um comunicador fora de sério. Eu acho que o modo como ele comunica é fora de sério. Mas às vezes eu sei que... Cadê o Gabriel? O Gabriel vai me matar. O Ed Renekiewicz, eu acho que ele comunica muito bem o que ele quer dizer. Só que ele é um camarada que deixa uma sensação de que ele pode ter dito outra coisa. Teve uma vez que eu vi um sermão do Ed Renekiewicz, né? O Gabriel, é claro, é doutor em Ed Renekiewicz, ele pode me falar, ele tem mestrado, doutorado.
Mas, não, ele gosta muito, claro que ele pode até discordar de mim. Mas eu vi uma vez o Ed Renekiewicz pregando num sermão sobre ateísmo. E o sermão era contra o ateísmo. Era um sermão contra relativismo, Mas chegou no final, eu não sei se ele foi contra o relativismo. Porque a sensação que dava era de que ele talvez não fosse tão contra assim. E eu acho que isso acontece às vezes. Eu acho que no caso do Ed é intencional. Ele é um cara que sabe falar, tá? Então quando ele deixa essa margem retórica aberta, assim, eu acho que... A parada da maêutica, né? Tá jogando questionamento, né? Jogou o negócio da maêutica. Eu descobri essa palavra essa semana, cara. Eu não tinha a mínima ideia de que era isso. É a primeira vez que eu ouço ela na boca de outra pessoa. Eu tava com medo de pronunciar a palavra pra saber. Você nunca tem esses medos? Tem os caras que eu não boto no meu sermão como frase, porque eu não sei se a pronúncia do nome do cara tá correta. E os caras vão descobrir que eu só sei aquela frase. Dietrich Bonhoeffer. É Bonhoeffer ou Bonhoeffer? É bom rir? Aí, uma aluna chegou pra mim. E a galera... Bota no... Cara, o Windows tinha aquela benção de ficar... Ele falava, lembra? Antigamente o Windows, você botava coisa e apertava o botão e ele falava Bonhoeffer. Cara, eu quero que alguém me diga o som de algumas coisas. Uma menina chegou pra mim, eu falei assim, porque Otto von Bismarck, não sei o quê. Aí uma menina levantou pra mim a mão na sala de aula, 3º ano. Professor, depois eu falar com o senhor. Aí ela veio pra mim e falou, professor, não é Otto von Bismarck. Eu sou estudante de alemão, é von. Desculpa. Catarina Fombora. É fom. Aí eu, obrigado, agradecer a ela. Poxa, professor, eu tô meio sem jeito de te chamar a atenção. Não, não sei alemão. Não, Volkswagen é Volkswagen, é Volkswagen. É Volkswagen. Alemão, exatamente. Lutero só teve sucesso porque a pronúncia do alemão é em tom de esporro. Se Lutero fosse francês, meu irmão, não dava. Por isso que Calvino teve vindo depois, porque Lutero já falava em tom de esporro. Por isso que o Lutero teve que ir para a Suíça. Vai ficar menos afrancesado. Vamos lá. Então, assim, já entendemos que o Evangelho de João, a pegada dele é a declaração de divindade de Jesus, que obviamente no fim do século I já poderia ser muito questionada pelo fato de que muitas pessoas que o viram já haviam morrido, ou muitas, ou talvez a maioria, e de que João fosse um remanescente disso tudo ainda. Portanto, assim, era necessário para João afirmar a divindade de Jesus até em tempo de gnosticismo, né? E já falamos sobre gnosticismo e outras comunicais. O gnosticismo é uma crença parasitária, ela se estabelece em outras crenças e ela cria subcrenças, né? Então talvez uma ideia de gnosticismo ali seria algo que com certeza a gente vê João combatendo nas cartas, né? Nós o tocamos, nós o vimos. Então vou caminhar um pouquinho mais. André, importante é isso aí, tem um detalhe que é bem interessante, que o fato de João escrever o Evangelho dele bem depois também está relacionado muito com a localidade na qual ele servia como presbítero, onde havia um debate filosófico sobre a questão das divindades gregas. Quando ele usa lá no comecinho do Evangelho de João o termo do verbo, que é o logos, né? Porque isso era usado nos debates filosóficos, o logos, o nada, a palavra que criou todas as coisas. E é onde tem a relação dele escrever o Evangelho, querendo mostrar que Jesus era esse logos que as outras religiões, as outras divindades gregas queriam buscar o início de todas as coisas. E olha que, apesar do debate que de fato em Éfeso, que ele está nesse momento, o debate era frequente, mas os próprios gregos eles já haviam abandonado várias ideias acerca disso. Então, ninguém mais estava disputando esse assunto, embora fosse um debate recorrente, sim. A gente até vai falar sobre o verso 1, se tiver mais contribuição, fala. O verso 1 vai chegar já. O autor é João. A gente fala que é João por quê, gente? Por alguns aspectos. Dá uma olhada no capítulo 21, verso 19 ao 24. O capítulo 21, 19 a 24, achou 21? O verso 19 do capítulo 21 de João vai falar assim, ó. Achou? Tá, é o finalzinho, tá?
já está indo para o final. Ele vai falar assim no verso 19: disse isso para significar, está falando de Pedro, que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Guarde essas palavras. O qual nascesse, reclinara sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é o traidor? Aí segura um pouquinho. Aí ele vai ser no 24. Dá uma olhada no 24. Verso 24. Achou? Tá aí, ó. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. Então, esse discípulo que dá testemunho acerca dessas coisas é esse discípulo que na ceia reclinara no peito de Jesus. Beleza, vamos calcular aí. Pedro não pode ser, porque ele está relatando de que modo Pedro morreu. Não pode ser Pedro. Tiago também não pode ser, porque Tiago foi martirizado bem antes de Pedro. Pedro morre depois de Tiago. Então, a da trinca dos que mais Jesus andava e amava era Pedro, Tiago e João. Só sobra João. Então a gente tem aqui uma perspectiva bem sólida para afirmar que é João. Tá claro? Tudo bem? Por que é importante falar sobre isso? Ah, mas que daí o autor, cara, Hebreus, a gente não sabe nem quem é, né? Tem aí as mulheres achando que foi a Priscila, de Áquila, tem os outros aí falando que é Apolo. Vou dizer o seguinte: é importante, porque se é o evangelho que mais traz acerca da divindade de Jesus, para nós é muito importante que seja um apóstolo. Isso faz sentido, né? Dele ter escrito o evangelho de João, um apóstolo. Ah, mas se fosse outro cara? Podia ser outro cara, não tem problema de ser outro cara. Só que é especialmente significativo, vamos dizer assim. Bom, agora a gente pode entrar no livro. Ele já estabeleceu algum contato com o livro, né? Já sabe o objetivo do livro, o autor do livro. Vamos entrar no livro para falar do livro. Esse uso do logos seria uma estratégia para dialogar com o pessoal que tem um livro lá? É algo parecido com o que Paulo faz falando do Deus conhecido? O monumento do Deus conhecido, tem Deus, esse Deus aqui e tal. Pode dizer que é uma estratégia parecida, semelhante? Parecido sim, até onde eu consegui estudar, ele está até lendo um livro sobre os pais da igreja. Em Éfeso, especificamente em Éfeso, essa questão que havia de debate sobre... porque os intelectuais gregos, eles questionavam muito o existir dos deuses que eram lançados na mitologia grega. Então, dentro desses debates que existiam, eles sempre ficava aquele ponto de interrogação sobre o Deus desconhecido, sobre o ponto desconhecido, sobre como as coisas vieram do nada. E dentro desses debates existia esse termo que era muito utilizado pelo Logos, que é o que a gente vai, acredito que seja o ponto onde a gente vai seguir agora. Pelo Logos, o início de todas as coisas, o verbo, aquilo que fez as coisas existirem. João, ele se aproveita, eu acredito que não para dialogar com filósofos, não para debater com filósofos, mas numa maneira de uma maneira de instruir a igreja, para que a igreja tivesse a convicção da deidade de Cristo que estava sendo questionada dentro da igreja dos gnósticos. Eu queria salientar, a gente pode ler o verso 1, porque aí se estabelece o contato com o texto e a partir do texto a gente discute o texto. Fica mais fácil, porque tem gente que está pensando, esses caras estão falando de que logos, é o que? O carro? Não, não é o carro. A gente vai chegar aqui, dá uma olhada no verso 1. Dá uma olhada no seu verso 1. Pode ser que aí esteja verbo e pode ser que esteja palavra, dependendo da versão, tá bom? No princípio era o verbo ou a palavra. E essa aí é onde a gente está pensando em tratar essa questão do logos. A Bíblia, escrita no original grego koiné, você vai ter esse verbo aí, lá no grego, e logos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu queria salientar algo, já partindo já do suporte de vocês. Posso? A Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento por 72 sábios na Antiguidade, para que a biblioteca de Ptolomeu pudesse ter um exemplar ele traz a palavra